mais uma amiga aqui. Eu adoro o programa assim, é de presente pra mim. Fernandinha Paulucci, bem-vinda. Um beijo, muito bom tê-la mais uma vez. Que claro, né, já dei spoiler contando que a nossa culinária está aí casadinha com a nossa primeira pauta. São os benefícios e tudo que a gente tem desse universo lindo da alcachofra aqui no Brasil, né? Hoje a gente vai contar bastante coisa sobre a alcachofra. A gente tem vários tipos, ela é originária lá do Mediterrâneo. Então a gente tem algumas aqui que é o brotinho. Essa não, a gente não costuma utilizar muito o brotinho, a gente usa mais a roxa, né? Ou o fundinho da alcachofra, que é quando a gente tira toda essa folhagem aqui de cima e sobra essa parte de baixo aqui, né? Que é uma delícia. Que é uma delícia. E tem a chilena. Então a gente tem esses subtipos da alcachofra, mas todas elas têm o mesmo benefício. E a gente tem a flor dela, que é quando desabrocha. Gente, é coisa mais linda. Eu cheguei, Fuse, e primeira coisa que ela quis me mostrar, que a gente conseguiu aqui, então, a flor para mostrar para vocês. Que é impressionante a cor, né? O tom dela. Nossa, é muito linda. E aí, depois dessa fase, então, quando a gente não tem mais a flor, que a gente pode... Não, a gente se alimenta antes dela surgir, dela entendi. Florescer. Depois que floresce, a gente ainda tem... O que acontece tirando a parte alimentar, a gente tem os extratos secos que a gente utiliza das partes da alcachofra. Seja da flor, da folha, que a gente pode utilizar na fitoterapia. E aí a gente pode fazer uma infusão, então uma folha seca, né, substratos desidratados, então fazer uma infusão, que é o chá, né, o chá convencional. A gente pode fazer a tintura, que eles deixam lá de molho num álcool de cereal e aí monta essa tintura e ela tem ação medicinal e a gente pode fazer em extrato seco mesmo, concentrado, padronizado em cápsula, que aí eu trouxe até umas cápsulas aqui, que é onde sai esse monte de benefício. Tá? Relacionado ao alimento, quando a gente come o alimento, a gente tem muita fibra, muita água, muitos minerais, então tem magnésio, tem potássio, né, na composição. Tem naquela carninha, então, nessa carninha aqui é pura fibra, quase nada de caloria. Que é o miolo. Mas e nessa que, a minha mãe também, faz uma espetacular. Pura fibra, então tem você tira a folhinha e come a pontinha. Isso, tem muita fibra. Muita água e muita fibra. Caloria lá embaixo. Então, em 100 gramas, a gente consegue uma porção em torno de 5, 6 gramas só de fibra, que é muita coisa. E tem quase nada de caloria, né? Não tem nada, dá uma super saciedade, né? E as fibras acabam trabalhando a parte intestinal, então melhorando o funcionamento intestinal. Quando a gente pensa no alimento em si. Quando a gente vai para a fitoterapia, aí a gente brinca, né, na fitoterapia, que a alcachofra é um fitoterápico coringa, assim como a cúrcuma e o extrato de gengibre, porque ela ataca vários lugares do nosso organismo, né? Então a gente começa falando aqui da alcachofra relacionada à parte hepática, então ela é muito conhecida como uma hepatoprotetora. Legal. Então ela tanto inibe a produção de colesterol, quanto também faz com que a gente transforme mais colesterol na forma de sal biliar. Então eu acabo reduzindo os níveis de colesterol sanguíneo. De LDL. De LDL. E eu também acabo tendo benefício por ter algumas substâncias antioxidantes, como o ácido clorogênico, em aumentar o HDL, por exemplo. Agora, aquela água de alcachofra também dá resultado. Verdade? É verdade. A questão é, quando eu faço água de alcachofra, ela tem uma quantidade de composto fitoquímico. Quando eu faço a infusão, tem um pouco mais. A tintura, um pouco mais. E o extrato seco é o que mais tem composto medicinal. Mas aí a gente faria como essa água, então, para de fato ter um pouco do benefício? A gente pode pegar qualquer parte da alcachofra para deixar ali de molho? Pode pegar as folhas da alcachofra. As folhas, tá. As folhas, sempre as folhas da alcachofra vão ter mais substratos medicinais. Mas entre deixar a água de alcachofra e fazer uma infusão, então compra a folha de alcachofra e faça a infusão. Use 200 ml dessa infusão durante o dia. Por que eu estou falando isso? Porque a alcachofra, a gente tem que averiguar se a pessoa pode utilizar a alcachofra. Lembra que eu falei que ela trabalha muito a parte do colesterol? Ela tem um efeito colagogo e colerético, ou seja, eu produzo muita enzima e sal biliar e eu também aumento a propulsão dessa vesícula. Se você tiver alguma pedrinha, então a gente pode ter ali a obstrução. Isso pode ocasionar um problema. Olha. Então, às vezes a pessoa está mais gordinha, está mais acima do peso, está com uma sobrecarga de fígado e aí ela fala, eu vou tomar um litro de chá. Isso dá problema.
Tá. Então, tudo é a dose que a gente usa e precisa ter uma avaliação de um profissional. Mas, por exemplo, numa dose correta... Uma dose alimentar, então eu tomei uma infusão lá de 200 ml. Não vai trazer tantos prejuízos, tantos problemas. Pelo contrário, a gente vai ter ação antioxidante, né? A gente vai ter aumento da termogênese, porque dentro lá da célula ela diminui o estresse oxidativo. Então é verdade que emagrece? Emagrece. Pergunta, ela né? ajuda. Ela ajuda, sim, e reduz a glicemia. Então, com essa questão de trabalhar fígado, intestino, porque ela também melhora a desbiose, né? Melhora o processo de digestão e baixa a glicemia, indiretamente a gente perde peso. Que legal. Mas não adianta comer pizza, hambúrguer, batata frita, salgadinho, bolacha recheada e tomar cápsula de alcachofra ou fazer chá de alcachofra. Pode misturar essa cápsula com outras, então com outros ativos? Pode. A alcachofra, ela faz a fase 1 e a fase 3 de detoxificação. A gente tem 1, 2 e 3. Tá. Então, geralmente, a gente associa um outro fitoterápico que vai trabalhar na fase 2, tá? Pra gente fazer a expulsão da toxina completamente do nosso organismo. Então, por isso, tem que ter uma avaliação de um profissional sempre para utilizar qualquer tipo de fitoterápico. Olha, eu sou apaixonada por alcachofra. Já já você conta, então, como é que a gente prepara hoje os métodos, né? Essa aqui também pode, né, pequenininha? Todas elas... Gente, isso aqui é muito fofo. Todas elas a gente vai ter que colocar para cozinhar. Tá. Entendeu? Pra gente conseguir consumir o que tem aí, que tá nas folhinhas. E depois, ao final, comer esse fundinho aqui, que tem muita fibra. Gente, esse negócio é muito bom. É pura fibra. Vamos colocar na tela, as meninas separaram então algumas informações importantes que a gente vai deixar aí para vocês, quem quiser fotografar da tela, olha lá. Para falar então da alcachofra, a tabelinha nutricional em 100 gramas, 47 calorias. Então assim, é muito pouca caloria para uma quantidade aqui, por exemplo, de 3 fundinhos desse de alcachofra para dar em torno de 100 gramas. Tá. Então, uma quantidade muito pequena de caloria, ela é hipersacietógena, então dá muita saciedade. Não é um alimento rico em gordura, né? Não tem muita proteína, mas o foco dela é fibra. Pura fibra. O carboidrato dela, então, é parte em fibra. Então, é aquele que não... é um polissacarídeo que não é digerido. Olha que legal essa tabelinha. E tem até, olha, eu considero bastante na questão de proteína, 3,3 gramas, é bastante. Mas aí tem que comer bastante alcachofra. Não, então, mas você fala em 100. Uma inteira, com todas as folhinhas que a gente pega e mais um fundinho, deve ter uns 100 gramas. Não, a gente vai... Tô pensando já no fundinho, uns 3, 4 desse aqui, pra dar uns 100 gramas. Jura? É. Gente, então assim, tipo, dá pra comer muito. Dá pra comer bastante. Colocar em salada quente e fica maravilhoso. O fundo de alcachofra é maravilhoso, então às vezes a pessoa quer fazer uma salada, a gente consegue incrementar. Não precisa só colocar o palmito, usa o fundo de alcachofra também. É isso, verdade. Claro que a gente sabe que tem um preço um pouquinho salgadinho. Sim, mas a gente sempre aproveita na época, né? Que é a época da alcachofra, que aí o valor vai estar menor. Agora a gente já está se despedindo um pouquinho. Exatamente. Mas a gente tem, claro, porque hoje a gente consegue comprar até em conserva, né? Sim, o fundinho. É legal também? Por ser em conserva tem algum problema? Se ela é feita no azeite ou na água com um pouquinho de sal, não tem problema. Tá. Não tem problema. Só dar uma lavadinha assim, fazer uma higienização. Isso, não tem problema. Outra coisa, Fefe, quando a gente está pensando na questão do emagrecimento mesmo, que você disse que ela pode ajudar, teria aí alguma estratégia do horário da cápsula, se é antes de refeição para poder fazer alguma coisa, né, na digestão? Sim. Então, para potencializar a ação da alcachofra, a gente sempre pega após o almoço e antes de dormir, que são os horários que a gente tem maior detoxificação, que a gente faz o maior trabalho de fígado e do processo de digestão, né? Então, aí a gente usa sempre após o almoço e no jantar. Quando a gente está pensando em usar tintura de alcachofra para melhorar só aquela dispepsia, então a pessoa forma muitos gases, estufa, né? Aí a gente usa um pouquinho antes a tintura, que é de 5 a 10 gotinhas, e a gente usa 15 a 20 minutos antes das refeições. Então, dependendo da forma que está esse substrato, né? Aí a gente averigua qual é o melhor horário para utilizar. Muito bom, tá vendo? Não é fake, então aqui é tudo fato. Verdade. Quando fala da alcachofra é tudo verdade. Não, a alcachofra é incrível, fora que ela diminui a retenção de líquido, né? Também? Então ela é super diurética. Segura essa que eu vou botar a perguntinha do público já, que então, você já me conta na tela. Um beijo, Fran, muito obrigada.
O chá, então, de alcachofra com folhas secas terá a mesma eficácia? Fê já vai contar desse chá, ainda mais agora que descobrimos, então, que tem essa ação diurética. Já já te contamos. Fê, vamos lá. Deixamos uma perguntinha, então, a respeito do chá. Vamos colocar na tela de novo, por favor. Vamos lá ver o chá. É da Fran. Então, o chá de alcachofra com folhas secas terá a mesma eficácia? Tem a mesma eficácia, a intensidade é menor que o extrato seco, mas a gente não pode menosprezar, tem que tomar cuidado, então não pode tomar muitas xícaras de chá. Escolhe lá 150, 200 ml, dá infusão, compra uma folha de uma marca que tenha cuidado, porque as folhas secas, elas têm fungos, né? E aí a gente acaba absorvendo e... Epa! Aí, eu consegui derrubar o alcachofra. Aí vocês não pegaram essa, pra me botar no mico aí no final do ano, pronto. Né? Adorei! Eu fui, né, Vamos voltar, peraí, que a gente estava falando. Não, você estava falando que tem que tomar cuidado com o fungo. Tem que tomar cuidado com o extrato seco, porque naturalmente essas folhas secas, elas têm fungos, né? E aí a hora que você aquece para fazer a infusão, né? Como é uma folha, como que a gente faz? Aquece a água, quando for subir o ponto de fervura, desliga, coloca uma colher de sobremesa dessa erva, tá bom, tampa e espera 8 minutos. Aí você pode coar e tomar. Mas é bom? Nunca tomei, não. Não, é mais amarguinho. Todos esses substratos que a gente trabalha detoxificação, eles têm esse sabor adstringente e amargo. Tipo boldo. Então boldo é assim, alecrim, assim, orégano, tomilho, todas essas ervas digestivas têm essa característica. E aí está relacionado com o ácido clorogênico, com a luteolina, né, com algumas outras substâncias, com a tem um nome lá difícil. Sinarina. E aí tem várias substâncias que dão esse amargor mesmo. Mas quando você diz que é diurético, aí penso eu, só o consumo, então, do chá, que aí a gente já vai estar fazendo o consumo do líquido, ou se alimentando mesmo do fundo, dessa fibra, também pode ajudar? Sim, todo o alimento, ele tem o composto. A diferença é a concentração desse composto. Então, se eu consumir um pouco, como ele é rico em água, ele vai ter ação diurética. Mas quando eu faço chá, uso uma tintura ou um extrato seco, eu vou ter muito mais ação diurética. E aí, quando a gente pensa em diurético, as mulheres acham que quanto mais melhor, e não é assim, certo? A gente pode também fazer uma sobrecarga renal. É verdade. Então, tem ação também tóxica para os nossos rins. Então, tem que tomar muito cuidado. Pois é, você sabe que uma alimentação low carb, a gente comenta aqui muito, né? Ela acaba sendo mais diurética. Naturalmente, porque o carboidrato segura um pouquinho também quando você água, come né? qualquer carboidrato de alto índice glicêmico, aumenta a insulina, naturalmente a gente puxa a água para o nosso organismo. Hoje eu tô complicada. Né? E aí, quando a gente pensa nos vegetais, além dos fitoquímicos, das fibras, eles também têm muita água. Então, quando a gente fala de brócolis, aspargos, chuchu, eles têm muita água, né? E a alcachofra também é a mesma coisa. Tá aí, perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela? Obrigada, Gustavo. Um beijo. No uso como extrato seco, qual a recomendação segura para conseguir os benefícios da alcachofra, então? Se você não tem pedrinhas na vesícula, nem areinha na vesícula, a gente pode usar de 100 a 250 miligramas, que é uma quantidade segura. Mas existe aquela questão individual para cada pessoa. Então, tem pessoas que quando usam o extrato de alcachofra, mesmo em 100 miligramas, elas têm um aumento da frequência intestinal. Então, pode dar diarreia em algumas pessoas, né? Então, solta esse intestino, pode irritar a parede do intestino. O ácido clorogênico, para algumas pessoas que já têm o intestino irritado, às vezes pode incomodar um pouco mais. Entendi. Tá? E pode até soltar, né? Pode mesmo. Pode mesmo. Não é brincadeira, não. Perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Laís, um beijo. Oi, Carol, e a alcachofra para grávidas? Quais os benefícios para o baby no 5º mês em diante? Ai, parabéns, Laís. A alcachofra que a gente está falando, então, para gestante é só na forma alimentar. Na forma de fitoterapia, então, a gente não aplica para nenhuma gestante. Então, para o baby, toda vez que a gente dá alimentos amargos,
a criança ela recebe lá no líquido amniótico esse sabor amargo e a gente já treina o paladar dessa criança. Que legal! Né? E aí no processo de gestação, que toda a digestão está lentificada, a alcachofra então melhora a digestão, melhora o processo de desbiose intestinal, então a gestante também tem o intestino um pouco mais preso, então é tudo de bom consumir a alcachofra. O duro é se der desejo daquilo que você quer comer todo dia, porque daí fica caro. Aí fica caro. Aí o maridão... Se der o desejo ali na madrugada, oh, assim, meu Deus. O meu já era de tomate, mina, já era um problema. Ainda bem que não é de arroz. Não, imagina, imagina a alcachofra, mas aqui uma brincadeira à parte, mas vale, né, poder falar de um alimento tão maravilhoso. Eu vou mostrar só que os meninos deixaram já a minha colher, que eu vou experimentar. Aqui a gente tem patezinho, né, ó. Patê de alcachofra. Hoje a gente encontra pronto também. E todas essas preparações podem ser com o quê, Fê? De repente com creminho de ricota? É muito simples, porque a alcachofra você pega o fundo de alcachofra, bate com azeite, limão ou um pouquinho de vinagre e tempera com especiaria. E ela fica assim maçuda. Né? Isso daí é da fibra dela, fibra, não precisa nem de nada. Depois que processa. Então não é necessário colocar esses derivados de leite. Nada. Coisas que incrementem para espessar. Né? Ô, Enéas, depois você rouba esse patinho aqui, ó, bota ele ali, ó, depois na culinária ali pra mim, que eu vou comer mais isso aqui. Vale a gente fazer um parêntese também, quando a pessoa vai comer alcachofra, cada um tem uma receita individual. Então tem desde a receita que é só cozinhar, colocar um salzinho, né? E um molhinho assim de azeite, por exemplo, com umas pimentinhas. E tem gente que vai lá e rechear o alcachofra, assim, bem recheada com catupiry, né? E algumas coisas a mais. Então a gente acaba estragando o alimento que é super funcional. Verdade. Que tem muitas propriedades, né? Colocando muita caloria. Assim, exato. Eu vou mandar um beijo pra minha mãe e pra Fátima, que trabalha lá com a minha mãe. Há anos tá com a gente. Que é a delas, assim, tomatinho e cebola, assim, sabe? Por cima. Sim. O João, meu filho, é um problema pra comer essas coisas. Ama alcachofra. Então, eu acho que eu acho que vale a tentativa, inclusive, faça uma versão crianças, mais magra. Maravilhoso. Obrigada, Fê, mais uma vez. Obrigada. Nossa nutricionista, queridíssima Fernanda Paolucci, nas redes sociais. É só colocar @fernandapaolucci.nutri, @fernandapaolucci.nutri. Telefone lá da clínica 3884-7612. 3884-7612. Vou aproveitar para fazer um agradecimento aos produtos, né, da Vinícola 15 de Novembro, o Instagram, então, né, toda essa lindeza que vocês estão vendo na nossa mesa e na nossa culinária, deixaram o estúdio ainda mais bonito, isso aqui é gostoso demais, que bom que a gente tem bastante aqui, né, nesse nosso país tropical. @Vinícola, aí tem, você coloca 15, tudo junto, acho que a gente vai deixar marcado no nosso Instagram para quem quiser acompanhar o trabalho deles, porque quando acabar a época, eu acho que eles ainda conseguem manter, né? Para todo mundo ter acesso. Muito obrigada. Vamos marcar nosso almoço. Com alcachofra, pode ser? Pode. Então, tá bom. Beijo, minha amiga. Até a próxima. Até.